Sempre quando nós subimos aqui em cima, dá um friozinho na barriga, dá um aperto, né? Você soa um pouquinho, mas não é por medo de falar em público, mas é pela responsabilidade que temos de trazer a palavra de Deus e ser um instrumento de Deus, passando sempre o que está na Bíblia, sem mudar nenhuma vírgula, né? Hoje nós vamos falar por que as obras são de Deus e não dos homens. Vamos falar sobre boas obras. Esse tema é um tema um pouco complicado. Eu vou fazer algumas perguntas, vocês fiquem à vontade se quer responder ou não. Por que é um tema um pouco complicado? Porque tem uma peça fundamental nesse tema. São as pessoas. E tudo que envolve as pessoas é complicado, não é? Muita gente tem culturas, tem ideias, tem pensamentos diferentes uns dos outros. Tanto dentro da família em si tem divergências de ideias entre irmãos, entre marido e mulher, porque as pessoas cada um são diferentes uma das outras. E esse tema é um pouco delicado justamente por envolver por envolver as pessoas. A primeira pergunta: qual é o maior inimigo do homem? Nós temos inimigo, mas qual é o maior inimigo do homem hoje? O que vocês acham? Oi? Ele mesmo. O Roberto respondeu. A carne que faz, é o desejo da carne que faz a gente pecar, certo? Por que não é o diabo o maior inimigo? Porque o diabo não faz a gente pecar. O diabo ele tenta, ele provoca, mas quem peca somos nós. Nós mesmos pecamos. A gente que escolhe pecar ou não. A gente que toma a decisão de ir lá e pecar contra Deus. Quem aqui gosta de pescar? Levanta a mão. Gosta, Roberto? Hã? O Marcos gosta? Como faz para fisgar um peixe no rio? Você pula lá e sai correndo atrás dele? Você joga a isca, não é? É isso que o diabo faz. Um versículo agora não fugiu onde está, diz que o diabo é como um leão que rodeia a gente. Ele não avança na gente, ele rodeia a gente. Para quê? Preparado para dar o bote. Mas a gente só vai pecar se a gente for fisgado. Então o maior inimigo do homem é a carne, é nós mesmos. Porque a gente escolhe se vai ser fisgado ou não. Agora, por que as obras são de Deus e não dos homens? Por que quando nós falamos que as obras que está na Bíblia, os pregadores, os obreiros, os missionários, tudo fazem a obra de Deus e não dos homens? Vamos ver. Em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Em Jeremias está falando que o nosso coração é enganoso. Ou seja, tem uma limitação. Nosso coração, ele engana, ele é corrupto, ele presta atenção nas coisas erradas, e não tem nenhum sequer que não tenha pecado nesse mundo. Somente o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo como um homem santo. Segundo,
salmista diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merece. O salmista está dizendo assim: não só o meu coração é enganoso, como até o meu amigo mais íntimo pode me trair. Pode ser família, pode ser pai, pode ser filhos. Por quê? O coração é corrupto. O coração, nós ainda tem a carne em nós. E por isso que as obras não são nossas. Porque nós somos corruptos, nós temos pecados. E Deus tem? Não, né? Deus é santo. E nele, o salmista fala: Senhor, compadece de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merece. Continuando, porque as obras são de Deus e não dos homens. Como eu falei, o homem tem a carne. E o que são as obras da carne? Nós temos as obras de Deus e temos as obras da carne. Vamos ler em Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. É bastante coisa aqui, né, descrito. Então, você acha que uma pessoa que tem a carne consigo consegue fazer uma boa obra? Consegue? Não, né? Por quê? Porque nós temos um corpo corruptível, um coração enganoso. O pecado mora em nós. Esse é o grande problema que existe dentro das pessoas. Agora vamos entrar um pouco dentro das obras de Deus. Tem duas coisas que eu separei aqui que atrapalham muito o ser humano a fazer a obra de Deus. Duas coisas que o coração do homem, quando faz as obras de Deus, pode acontecer. Alguém se arrisca? Vanglória. E o que seria isso? Se exaltar. O nosso irmão Deus falou uma coisa: se exaltar. Isso se encaixa egocentrismo. A pessoa acha que é o centro do universo. Ela é importante. A pessoa se acha importante porque está falando da palavra de Deus, às vezes acontece. Às vezes acontece na obra do Senhor Jesus Cristo, eu sou pregador, então eu sou maior, sou superior à pessoa que faz a limpeza. Acontece. E outra coisa, egoístas. A gente não quer se sacrificar pelo outro. Esses dois problemas atrapalham muito fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Pensamos mais em nós do que em Deus. E essas duas palavrinhas-chave descrevem um punhado de problema que a gente possa ter quando a gente vai fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Pensamos mais em nós do que em Deus. Segundo, pensamos mais em nós do que nos outros. E na Bíblia, sabia que está escrito que nós devemos pensar mais nos outros do que em nós mesmos? E hoje o mundo da filosofia é: viva do seu jeito, né? A filosofia do mundo prega isso. Primeiro é melhor o seu bem-estar do que dos outros. É melhor você do que os outros. Primeiro cuide de você, depois dos outros.
Essa é a filosofia do mundo. Mas na Bíblia não está escrito isso. Pensamos mais em materiais, objetos, luxos, né? Casa, carro, entre outras coisas, né? Festas, muitas outras coisas. Pensamos mais nisso do que em ofertas. A gente passa o mês inteiro pensando: o que eu vou ter? O que eu vou comprar? Como que eu vou conseguir mais dinheiro? Aonde que eu vou investir? E as ofertas? Você está prestando atenção nas ofertas de Deus? Não é somente em dinheiro oferta. Oferta também é serviço. É prestar serviço para o Senhor Jesus Cristo. Você está dando oferta só por ofertar todo mês, por uma obrigação? Ou você realmente pensa em cada oferta que você faz? Será que nós pensamos em cada oferta que nós estamos fazendo? Ou só dando por obrigação? O Senhor Jesus Cristo, você acha que o Senhor Jesus Cristo pede isso porque Ele necessita, Ele precisa? Acha isso dele? O Senhor Jesus Cristo precisa das nossas ofertas? Então por que Ele pede? Por que Ele fala para a gente nos sacrificar, nos ofertar, trabalhar para o Senhor? Porque para a honra e glória do Teu nome, somente para isso. Ele é o nosso Criador. O Criador não precisa da criatura. Nós, a criatura, precisa do Criador. Então, quando nós ofertarmos, quando nós fizermos o serviço do Senhor, faça de coração, faça com que seja a sua vontade realmente, não para glorificar a si mesmo. Não seja egoísta nem egocêntrico. Não seja: eu não vou fazer isso porque vai fazer mal a mim ou vai tirar de mim. Eu vou fazer isso porque eu vou cansar demais. E nem seja egocêntricos. Eu vou fazer isso para todo mundo ver. Pensamos mais em bem-estar do que em servir. Nós estamos sempre pensando: eu estou de boa, estou bem, estou tranquilo. Não, é primeiro servir. Primeiro servir, depois vem descansar. O Senhor Jesus Cristo, Deus, quando criou o mundo, Ele começou como? Descansando? Trabalhando. Começou criando o mundo. Depois de toda a criação, Ele descansou. Depois de tudo pronto, Ele descansou. Pensamos mais, essa é importante, pensamos mais nessa vida passageira na terra do que na vida eterna. Nós temos pensado na vida eterna? Temos pensado o que nós vamos levar para lá? O carro da igreja, essa semana que eu descobri que a igreja tem um carro, né? Você acha que nós vamos levar o carro para lá? Não vai, né? O que nós vamos levar? As boas obras que nós fizemos aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo vai estar lá no céu falando das boas obras que nós fizemos na terra. Mas as boas obras que nós fizemos de coração, as boas obras que nós fizemos com vontade, com o Senhor Jesus Cristo, sem querer recompensa, sem querer glorificar a si mesmo. Essa é o que nós vamos levar para a glória. Bom, chegou o momento. Eu tenho preparado essa semana um negócio diferente para a gente fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos pensar um pouquinho. Esse pote somos nós, somos cada um de nós, certo?
é a nossa vida. A gente vai preencher a vida com algumas coisas, certo? Digamos que essas bolinhas sejam as coisas de Deus, as coisas que a gente vai preencher com Deus, indo na igreja, reuniões, fazendo o seu serviço, fazendo as boas obras. O que acontece com o pote quando eu faço isso aqui? O que aconteceu dele? Encheu. Hã? Vai encher o pote. Tá cheio, né? De quê? Bolinha. Das coisas de Deus. Certo? A nossa vida está preenchida das coisas de Deus. Agora, vem a família, vem os amigos, os irmãos. São as pedras. O que aconteceu dele? Você colocou no destaque as pedras. Não. O pote ainda está Está cheio. tá cheio. O que vem primeiro? As bolinhas, né? Bolinha. As coisas de Deus. Depois, As pedras. as pedras. A família, os amigos, os irmãos. Agora, vem as coisas do cotidiano. A diversão, a casa, as coisas que a gente faz. O carro, né? É a areia. O que aconteceu com o pote? Encheu. Ainda está cheio, né? Isso é a nossa vida. Se eu colocasse, enchesse esse pote das coisas cotidianas, que são a areia, até aqui na tampa, ia sobrar espaço para as bolinhas? Não. Ia sobrar espaço para as pedras? Se eu fizesse isso com as pedras, ia sobrar espaço para a areia. Se você apertasse bem, né? Mas e para as bolinhas, que é as coisas de Deus? Assim deve ser a nossa vida. As coisas de Deus têm que vir primeiro. Por quê? Elas são as mais importantes. Elas preenchem nossa vida. E se vir coisas do cotidiano primeiro, a sua vida vai estar cheia de areia ou cheia de pedra. E as coisas de Deus vai ter uma bolinha ou às vezes nenhuma. Entendeu um pouco o exemplo? Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, sempre vai sobrar tempo para os amigos, para a família, pelos irmãos, vai sobrar tempo para o cotidiano, mas lembramos, o cotidiano, se colocar ele primeiro, não vai sobrar espaço para mais nada. É assim a nossa vida com Deus e as obras dele. Agora vamos ver por que obras de Deus. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o Senhor Jesus Cristo nos fez para boas obras. Deus nos fez em Cristo para boas obras. Por isso são boas obras de Deus, dele, não de nós, de homens. Então, quando nós pensamos em obras, não fala, é obra do fulano, é obra do ciclano, é obra do nosso irmão Deildo, é obra do nosso irmão Eduardo. Não, é obra de Deus. Às vezes, não entendemos as obras de Deus, mas, como diz Davi, confiamos nele. Por quê? Assim como você não conhece o caminho do vento,
nem sabe como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eclesiastes 11:5. Nós vimos então que a maioria das vezes a gente não entende a obra de Deus. E é realmente, a gente fica pensando, o que será que Deus quer que a gente faça? O que será que Deus quer que a gente, como a gente age nessa situação, né? E ficamos pensando, mas essa ansiedade atrapalha. Por quê? Nós esquecemos de uma palavrinha assim, única: confiar em Deus. A palavra confiar. Nós não devemos entender o motivo. Não está aos nossos pés entender as obras de Deus, mas está aos nossos pés confiar no Senhor Jesus Cristo. Deus falou agora. Nós nem sabemos de onde veio o vento. Como fazer boas obras? Primeiro de tudo, para boas obras, nós temos que ser verdadeiramente salvos. Sem ser salvo, não adianta você fazer boas obras. E tem muitas boas obras por aí no mundo também. Nós vemos muita gente querendo fazer boas obras, ajudando outras, mas você acha que para Deus está fazendo boas obras? Não. Para Deus ele está. Essa pessoa está morta. E o morto faz alguma coisa? Não faz. Então, para a gente fazer as boas obras, primeiro precisamos ser salvos. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que os buscam. Segundo, obras. Isso aqui muita gente confunde. Obras não salvam. Elas são as evidências de um salvo. As obras, elas não salvam. Não adianta você fazer, ser o rei da paz, fazer a paz mundial. Não adianta. Você está morto para Deus. Elas só vão ser boas obras depois de ser salvo. Então elas são evidências. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. O Senhor Jesus Cristo já sabia que tinha no nosso coração que muita gente ia fazer obras por aí, fazer ofertas, falando e se glorificando. O Senhor Jesus Cristo já estava falando aqui, não são de obras de homens. Por quê? Porque senão, se fosse, a gente ia se gloriar com isso. Tá vendo o que eu fiz? Por isso eu vou ser salvo. Está vendo como é o coração do homem? Terceiro, as obras são para a glória de Deus. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. A gente vai ter que apressar mais um pouco, porque o tempo já está. Agora então, eu e as obras. Então nós sabemos que as obras vêm de Deus. Elas não são para a nossa glória, como diz em Efésios 1:11. As obras continuam, quer você queira ou não. Quem lembra de uma pessoa que estava indo para uma terra e ele não pôde entrar nessa terra porque desobedeceu a Deus? Moisés. Certo? A obra continuou de Deus? Oi? Os israelitas entraram, não entraram? Mas quem não entrou? Moisés. E era para Moisés ter entrado na terra, certo? Então as obras continuam, quer você queira ou não. As obras vão continuar, porque não são as obras nossas, são as obras de Deus. Ele que
planejou a obra. Outra coisa que acontece: não atrapalhe outros na obra do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, na Bíblia está escrito: não sejam pedras de tropeços. Vamos ler em 1 Coríntios 10 e 32. Coríntios 10 e 32 diz assim: não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Então, cuidado para não ser peça de tropeço. O que pode acontecer? Às vezes, na conversa, a gente acaba falando algo que não existe, que Deus não ensinou, ou às vezes acontece da gente glorificar o homem que está falando, que está pregando, que está servindo. Também é errado. Não devemos glorificar o homem, aquele que prega. O rapaz que veio aqui na igreja pregou tão bonito, nossa, ele é bom, né, e tal. Cuidado. Não busque recompensas ou reconhecimento. Lembra quando nós falamos das ofertas? Que as ofertas, às vezes a gente, eu vou ofertar porque Deus vai voltar para mim, né? Está escrito na Bíblia: eu vou ofertar e Deus vai dar de volta. Cuidado também. Não busque recompensa nem reconhecimento. Mateus 6. Mateus 6, versículo 1 diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que estão no céu. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que esses já receberam a sua recompensa. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Aqui, o Senhor Jesus Cristo está falando assim: quando você der esmola, quando você ofertar, não fique falando: gente, eu dei oferta, vou colocar aqui, né? Aí ele fala o seguinte: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, aqueles que tocam trombeta, a hora que faz oferta, eles já receberam a recompensa. Que recompensa é essa? Alguém arrisca? É elogio dos homens, né? Exatamente. É a única coisa que essa pessoa vai receber em troca aos elogios dos homens. A única coisa que vai receber. Continuando: mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Hoje nós temos um grande problema na sociedade, que dá uma vontade quando a gente está fazendo alguma coisa. Quando a gente está viajando, a gente vai sair de viagem e chegamos num lugar bonito. O que a gente faz? O que nós temos o costume de fazer agora?
Posso, tá? Tirar foto e posso, tá? Tirar a famosa. Você tira muita foto, Deus? Não sou muito, não. Não. Exatamente. É errado? Lógico que não. Mas o problema vem quando você está fazendo a obra de Deus. Será que a gente está fazendo aquilo para glorificar a Deus? Olha, gente, estou pregando. Olha, gente, estou servindo ao Senhor Jesus Cristo. O que vocês pensam disso? Estranho, não estranho? Ficar, olha eu. É a mesma coisa que o pessoal fazia lá na sinagoga. Só que hoje é diferente, hoje é mais fácil. Hoje você pega um celular e rapidinho, né? Vai fazer uma obra de Deus, está lá, 5 minutos de palavra, 5 minutos de serviço, meia hora tirando foto, 300 fotos do álbum, vai para o Instagram. Nossa, o tanto de like que eu ganhei, o tanto de curtida. Não busque recompensa nem reconhecimento. E um dos mais importantes, obedeça a Deus sem questionar. Temos um grande, mas grande exemplo, que toda vez que eu passo por esse livro, é de sentir tremer o coração. Você estava lá? Quem já identificou que livro que seria? Isso é uma das perguntas que está mais ou menos nesse livro. Quem questionou a Deus e Deus mais ou menos falou assim: você estava lá? São uma série de questões, de perguntas que o Senhor Deus fala. Livro de Jó. Jó levantou 34 queixas para Deus, mas Deus não respondeu a Jó. Ao invés disso, Deus faz uma série, se não me engano, acho que é 70 perguntas a Jó. Põe a cabeça de Jó na terra, né, prostrado. Vamos abrir em Jó para vermos um pouquinho. Aqui a gente não vai ler tudo, mas depois, em casa, se vocês quiserem, dá uma olhadinha, dá uma lida nessa passagem de 38 a 41 para você ver quão grande é o nosso Deus, quão glorioso, majestoso, que dá sabedoria para todos. Eu vou passar só lendo alguns, eu vou pular alguns versículos. Jó, onde você estava? Então o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é esse que obscurece os meus planos? No versículo 4 diz assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou as medidas da terra? Se é que vocês o sabem, está perguntando assim: quem determinou a medida da terra? E se você sabe a medida da terra? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem cerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos e cordas. No verso 12, alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Verso 17, será que a você foram reveladas as portas da morte?
18, você tem noção clara da largura da terra? E por aí vai. Verso 25 fala: quem abriu canais para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos e trovões? Por acaso a chuva tem pai? E por aí vários outros questionamentos. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, questiona desde o capítulo 38 ao 41. Só perguntando: Jó, foi você quem fez os animais? Foi você que fez o cavalo bater na terra, bravando? Foi você que fez os firmamentos no céu, na terra? Então Jó se coloca no seu lugar. Para terminarmos, eu e Deus. Romanos 12, 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses versículos então nos diz por que confiar no Senhor Jesus Cristo, por que confiar em Deus. Romanos 8 e 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Salmos 145 diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Jeremias 29, 11 diz: eu é quem sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E por aí vai. Eu fui caçando versículos que falam que o Senhor Jesus Cristo, que Deus é bom para nós. E tem inúmeros versículos na Bíblia. Inúmeros versículos dizendo: confie no Senhor, porque é bom. Confie no Senhor, porque Ele transformará você pela renovação da mente, para você experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É só confiando no Senhor Jesus Cristo que a gente vai experimentar essas boas obras. É só depositando a confiança nele, é só entregando a vida para Ele. Não é para outros, não é para o ser humano, não é para si mesmo, não é para a nossa glória, é para a glória dele. É somente assim que nós vamos experimentar as boas obras. É somente assim que a gente pode colocar as 3 coisas que existem nas nossas vidas. Lembrem desse exemplo. Quando nós colocamos o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, nossas vidas não vai ficar ocupado o tempo todo. Mas se eu for na igreja, mas se eu ficar ocupado com as coisas de Deus, eu não vou ter tempo para amizades, eu não vou ter tempo para sair, para se divertir, ou para a família. Não é assim que funciona. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui nos versículos. Jó desconfiou de Deus. Jó questionou a Deus. E Deus, ao invés de responder a ele, fez outras 70 perguntas. Foi você que fez os céus e a terra? Foi você que fez os animais, o cavalo? Foi você que deu ordem ao amanhecer, ao anoitecer? Foi você quem fez as criaturas, o ser humano? Não, foi Deus. E por que então a gente continua fazendo obras para nos glorificar, para glorificar aos outros? E por que a gente ainda continua servindo ao Senhor como uma obrigação e não como um dever, uma vontade? A gente fala muito de um jeito errado que pecar é bom, mas pecar não é bom. Pecar traz tristeza, pecar traz morte. Pecar não é bom, gente. O pecado não é bom. A gente antigamente ensinava assim: mas o pecado é bom, por isso que a gente vai nele. Não, o pecado é ruim. O pecado nos traz muitas coisas para nossas vidas que a gente não deseja. Infelicidades, tristezas, agonias, tempestades. O pecado não é bom.
Mas Deus está falando aqui que para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é somente confiar em Deus. É somente Deus que pode trazer a felicidade. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus, preencha a sua vida com as coisas de Deus, que você vai ver a alegria vindo, que você vai ver em meio a tempestades, em meio às dificuldades, você vai ficar alegre. Esses meses passados nós tivemos uma grande tristeza aqui entre nós, que foi a perda do nosso irmão. Mas muita gente olha, quando a gente está velando um dos nossos irmãos, vê, mas eles velam, mas não fica com aquela tristeza. Vocês já foram em algum velório de quem não é cristão? Que tristeza que é. E por que, Mário, o velório nosso de cristão, de um irmão que teve a sua vida seguindo a Deus, por que é feliz? Porque tem esperança. Porque tem esperança. Porque nós sabemos que Ele está na glória, Ele está melhor que a gente. Se a gente voltar naqueles pensamentos, troca, tira esse pensamos mais, inverte. Pensamos mais em Deus do que nós. Pensamos mais nos outros do que nós. Pensamos mais em ofertas, em servir, do que nos bem-estar e nos materiais. Pensamos na vida eterna. Você tem pensado na vida eterna? Ou pensado só o que vai ser amanhã? Amanhã, a Deus pertence, não a nós. O que nós devemos desejar é a vinda do Senhor Jesus Cristo. É pensar, porque o nosso futuro é lá, vida eterna, para sempre. Aqui a vida é passageira. Diz a Bíblia que a vida é como um fumaça que logo se esvai. E para terminarmos, uma única pergunta que eu deixo para vocês. Você vai querer fazer parte da boa obra de Deus, ou vai querer reclamar, achar ruim, se gloriar das coisas que essa obra não está do meu agrado? Ah, se fosse eu, faria melhor. Aqueles que fazem para o seu próprio agrado já recebeu a recompensa, o elogio dos homens. Se eu elogiar hoje, por exemplo, nosso irmão Eduardo, daqui a um mês, você vai lembrar desse elogio? Não, daqui a uns 5 dias, vai lembrar desse elogio? Às vezes, nossa, hoje o nosso irmão Roberto está vestido bem. Amanhã ele já não lembra mais desse elogio. Mas se você fizer as boas obras de Deus, futuro, o que você vai receber? Recompensas, galardões nos céus. Amém. Amém.